Olá a todos, espero que se encontrem bem e nestes tempos que estamos a viver, que estejam a fazer o melhor possível, tudo o que estiver ao vosso alcance para vivermos estes dias da melhor maneira. São tempos desafiantes, são tempos diferentes, mas nós sempre podemos contar com o auxílio de Deus e isso é uma vantagem tão grande. Volto hoje ao vosso contacto por esta via para termos mais um devocional. E neste devocional eu gostava que pudéssemos todos ser abençoados naturalmente, ver a nossa fé fortalecida, o nosso amor por Deus renovado, a nossa alegria, a nossa esperança nas coisas de Deus e naquilo que Ele está a fazer possam ser cada vez mais vigorosas, mais viçosas. Também todos aqueles que porventura não conhecem Deus da maneira como nós conhecemos, possam de alguma maneira sentir-se desafiados por esta que é a nossa experiência, por esta que é a nossa vivência em conhecer este Deus, um Deus que é bom, um Deus que é maravilhoso, um Deus que está no controle de todas as coisas. Este tempo que estamos a viver não é o tempo do fim, ainda não acabou, não é? Deus ainda está no controle e as nossas vidas estão e as vossas podem estar nas mãos de Deus. Hoje eu gostava de trazer até vós um texto bíblico que encontramos em Judas, carta de Judas. Como sabeis, e se não sabem, passamos a saber, Judas tem apenas um capítulo. Daí que vamos ler 2 versículos. Os versículos números 20 e 21. Judas 20 e 21 diz assim: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Quando nós lemos este texto, nós percebemos que há um desafio a que a nossa vida seja edificada não apenas por aquilo que Deus está a fazer, e nós sabemos que Deus faz coisas para construir, para edificar, para fortalecer a nossa nova vida, mas Ele diz edificando-vos a vós mesmos. Isto é interessante porque transfere para nós, de alguma maneira, colaboração, transfere para nós também a responsabilização sobre fazermos alguma coisa para que nós mesmos sejamos construídos, edificados. E para isto, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele apresenta-nos 4 alicerces, podemos dizer 4 pilares absolutamente indispensáveis à construção desta vida, à construção de quem nós somos agora em Deus. O primeiro destes alicerces que ele menciona é a fé. Ele diz, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Santíssima leva-nos a pensar que a fé ela é algo que é único, ela é algo que é exclusivo, algo que não é comum, algo que não é habitual. A palavra de Deus diz-nos que Deus deu a cada um de nós uma medida de fé. E essa é a capacidade que todo ser humano tem para crer que há um Deus e que há um Deus que está no controle de todas as coisas. Há um Deus que é poderoso e há um Deus perante o qual um dia, cedo ou tarde, todos nos havemos de apresentar. Essa medida de fé também somos desafiados a fazê-la crescer, fazê-la multiplicar-se. E a maneira de o fazermos é quando nós damos lugar à palavra de Deus nas nossas vidas, começando por ouvi-la, escutá-la atentamente, e dessa forma esta fé se desenvolve, quase como uma planta que é alimentada pelos nutrientes que tira da terra, que é regada pela água da chuva ou de alguém que a vai regar, e assim esta planta se desenvolve, cresce e tem ainda a capacidade de, porventura, florescer e até vir a dar fruto, caso seja essa a sua espécie. Crescer ou edificarmos, melhor dito, nesta fé que é única e que é exclusiva, ela tem também uma componente divina, como é óbvio, já que dissemos que tudo começa porque Deus a todos nos deu uma medida de fé. Mas não apenas Deus deu uma medida de fé, Deus continua a agir nas nossas vidas. Deus continua a suprir as nossas necessidades. Deus continua a abençoar os nossos corações. Deus continua a abrir caminho onde parece não haver caminho. E esta experiência de uma relação com Deus, também ela fortalece a nossa fé. Por isso, nós podemos dizer que para os desafios de hoje,
contamos com a ajuda do mesmo Deus que esteve connosco nos desafios de ontem. E para os desafios de amanhã, podemos dizer exatamente o mesmo. Isto é fé. O segundo alicerce que este texto nos fala é a oração. Ele diz na parte final do versículo 20, orando no Espírito Santo. E separando só aqui um bocadinho estes dois termos, queria dizer que este orar não tem unicamente a ver com pedir. Às vezes nós pensamos que a oração é apenas isso. É o momento que nós temos, que Deus nos concede, para lhe pedirmos coisas. Ainda que sejam coisas legítimas, ainda que sejam coisas necessárias. Mas, acima de tudo, a oração, ela é o nosso lado da relação com Deus. Do lado de lá, Deus, Ele se relaciona connosco através da sua presença nas nossas vidas, através da palavra que nos inspira, que nos ensina, que nos orienta, através, às vezes, das circunstâncias que Ele permite que aconteçam ao nosso redor para nos ajudar a fazer as escolhas certas, para nos pôr no caminho correto, etc. Mas quando nós, no que a nós diz respeito, também nós temos um relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus não tem uma única via, Deus para nós. Também tem esta outra via, de nós para com Deus. E orar é isto, é falar com Deus, é estar com Ele, é relacionarmos-nos com Ele. Então isso é muito importante, porque quando nós oramos, nós estamos também a fortalecer, a fortificar, ao passarmos tempo com alguém, os nossos laços se estreitam, as nossas relações ficam mais sadias, mais fortes. Ora, com Deus é exatamente a mesma coisa. Se nós orarmos, nós passamos tempo com Deus. E ao passarmos tempo com Deus, ficamos mais perto dele, conhecemos-lo melhor e abrimos o nosso coração e participamos daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas o texto diz para nós orarmos ao Senhor no Espírito Santo. E isto é curioso, porque quando nós pensamos no Espírito Santo, estamos a pensar numa pessoa da divindade, estamos a pensar em Deus que habita em nós, nos novos convertidos, nos cristãos, nos nascidos de novo. Este Espírito Santo tem algumas funções. Jesus nos ensinou que Ele veio para nos conduzir a toda a verdade. Também disse que Ele veio para nos fazer lembrar das suas palavras. E em terceiro lugar, apenas restringindo-me a estes três aspectos, Ele veio para Ele ser o Consolador. Então, quando nós temos uma relação com Deus baseada na pessoa do Espírito Santo, nós sabemos que estamos a ser guiados, dirigidos para a verdade. E a verdade é o quê? A verdade é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós nos relacionamos com Deus, nós aproximamos-nos de Deus, nós percorremos o trajeto, percorremos o caminho da verdade, e a verdade está em Jesus Cristo. Em segundo lugar, quando nós nos relacionamos com Deus, nós somos inspirados pelas palavras que o Senhor Jesus nos deixou. Temos os Evangelhos, por exemplo, que por excelência relatam, apresentam e até transcrevem algumas das palavras literais, textuais que o Senhor Jesus nos deixou. Lembro-me de um episódio nos Evangelhos em que Jesus pergunta aos seus discípulos se eles também o queriam abandonar. E é Pedro, o apóstolo, que lhe responde, Senhor, para quem iremos nós, se Tu tens as palavras da vida eterna? Ora, eu dou muitas graças a Deus, porque a presença do Espírito Santo na minha vida me relembra estas mesmas palavras, as palavras da vida eterna, que nenhum outro tem, nem nenhum outro veio dar, nem nenhum outro veio trazer, como Jesus veio fazê-lo. Por fim, dissemos que Ele era o Consolador, o Espírito Santo. E este Consolador que habita em nós, que está em nós, Ele está connosco e está em nós para nos dizer que Deus está em nós. Nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos, nós não estamos desacompanhados, mas Deus está connosco. Ora, voltando ao início, se orar no Espírito Santo significa que a minha relação com Deus ela é estreitada, com certeza que eu saber que Deus está em mim, com certeza que eu me lembrar das palavras que produzem em mim a vida eterna e com certeza que eu saber que estou cada dia que passa conduzido por Ele mais próximo da verdade, então necessariamente isto edifica e fortalece a minha vida. Em terceiro lugar, o texto diz, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. E nunca é demais nós nos lembrarmos do amor de Deus, afinal de contas. O amor de Deus, digamos que é a sua imagem de marca, é aquilo que é único e aquilo que é exclusivo a Deus.
Hoje em dia a ciência faz coisas que são autênticos milagres. Hoje em dia a tecnologia consegue produzir resultados tremendos e fantásticos que outrora poderiam ser considerados milagres. Se há coisa que é única e exclusiva de Deus, é o seu grande amor. Talvez um versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, diz que Deus amou o mundo. Deus amou a cada um de nós. Então nós conservarmos no amor de Deus significa que nós temos bem presente, estamos conscientes de que Deus nos amou ao ponto de ter entregue o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. Este é o grande amor de Deus e necessariamente isto conserva-nos porque faz-nos saber que Deus nos amou, que Deus nos ama e continuará a amar-nos. Depois queria ler 2 versículos que se encontram no Evangelho de João, no capítulo 17. São eles o 23 e o 24. Mas eu vou ler apenas as 2 últimas frases de cada um destes 2 versículos. No versículo 23, este versículo termina e é Jesus quem está a falar, a orar ao Pai, dizendo o seguinte: os tens amado a eles como me tens amado a mim. E depois a última frase do versículo 24 diz, continuam a ser palavras de Jesus, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, se João 3,16 nos dizia ou nos falava acerca do grande amor de Deus, em João 17,23 fala-nos do eterno amor de Deus. Deus ama Jesus, o seu Filho, desde antes da fundação do mundo. E Jesus diz-nos no versículo 23 que Deus nos tem amado como o tem amado a Ele, Jesus. Então é grande o amor de Deus por nós. Ele é eterno, Ele é sem fim. E não só. Em terceiro lugar, ainda sobre o amor de Deus, este amor, Ele está em nós. Ele permanece em nós, porque Deus nos ama. Deus nos amou, Deus nos ama e Deus sempre nos amará. Conservemo-nos, pois, no amor de Deus. Parece-me a mim que lembrarmos-nos, relembrarmos-nos, meditarmos e, deixem-me dizer entre aspas, saborearmos este grande amor de Deus é algo de muito edificante, e é algo de muito renovador, e é algo de muito fortalecedor. Se porventura alguém não conhece Deus, se porventura alguém que assiste ainda não é um filho ou uma filha de Deus, saiba que é este o tipo de amor que Deus tem por si. Escolha recebê-lo e aceitá-lo também na sua vida. Quarto e último pilar, quarto e último alicerce. E eu gosto muito desta palavra, os irmãos daqui da igreja sabem, porque eu digo isto muitas vezes. Ele diz, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Eu gosto da esperança, eu gosto de pensar em esperança, eu gosto de pensar no futuro, no que está diante de nós, não com lamento, não com medo, não com susto, mas com muita, muita esperança. Paulo diz-nos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo número 15, verso 19, se nós esperarmos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Efetivamente, a nossa esperança nele não se resume a cada dia, ao momento, ao aqui e ao agora, mas é uma esperança que ultrapassa as fronteiras da própria vida conforme nós a conhecemos. A nossa esperança que está no Senhor, ela é uma esperança para a eternidade. E quando falamos em uma esperança para a eternidade, esta esperança não se baseia em mim, não se baseia nos meus méritos, não se baseia na minha capacidade ou na nossa, mas em Jesus Cristo, porque ele diz, esperando a misericórdia do Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Depois nós podemos ainda argumentar e dizer, mas nós somos tão falíveis, mas nós falhamos tantas vezes, mas nós erramos tantas vezes, mas nós cometemos tantos atropelos e tantas falências em nossas vidas. É bom saber que nós temos um Deus misericordioso. E ele diz para esperarmos na misericórdia do Senhor. Deus é bom. Digo isto tantas vezes. Deus é bom, Deus é bondoso, Deus é um Deus de amor. É verdade que Deus também é justo,
E é exatamente por causa da justiça de Deus que Ele exerce misericórdia sobre as nossas vidas. Muitas vezes éramos merecedores da punição, mas Deus tem sido misericordioso, porque Ele nos quer alcançar, não com o castigo, mas com o seu grande amor, acerca do qual já falámos. Então nós começámos por dizer, ou fomos convidados por Judas neste caso, a edificarmos-nos a nós mesmos, assentes em 4 pilares tão maravilhosos. Edificados num alicerce que é único e incomparável e inigualável, a nossa fé. Tudo aquilo em que nós cremos acerca deste Deus maravilhoso. Tudo aquilo que nós sabemos dele, somando ainda todo o conhecimento, toda a experiência que temos adquirido nesta vida que temos vivido com o Senhor. Em segundo lugar, falámos da oração, estreitar a nossa relação com Deus. Isso produz resultados, produz solidez, produz crescimento na vida de cada um de nós. Muito mais quando esta oração ela é guiada e ela é dirigida por aquele Santo Espírito que veio para nos conduzir em toda a verdade e nos guiar nas palavras da vida eterna. Falámos também de um grande amor, de um eterno amor. E esse amor que é grande, esse amor que é eterno, é o amor do qual nós fomos feitos participantes. Jesus veio para nos dar, revelar e tornar participantes do grande amor de Deus. Um amor que iniciou muito antes de nós existirmos e que perdurará por toda a eternidade. Finalmente, falamos de ter esperança. Esperança que Deus é misericordioso para o dia de hoje e esperança que Deus tem uma eternidade maravilhosa, de paz, de bênção e de alegria, preparada pelo Senhor Jesus Cristo para todos aqueles que são chamados pelo seu nome. Que Deus possa ricamente abençoar cada uma das nossas vidas. Não esqueçam, edifiquemo-nos a nós mesmos. Está ao nosso alcance, é a tarefa nossa e nós não estamos sozinhos, porque Deus está connosco. Deus vos abençoe.